Olá, amados. Racismo não se elimina ódio cultivando o ódio. Essa frase eu tenho certeza que foi formulada por uma pessoa branca, tá? E tenho mais certeza ainda que foi formulada por uma pessoa branca e cristã, ok? Nunca que um preto ia falar isso, tá? Nunca que um preto ia formular uma frase dessa. Então eles criam essas várias frases de efeito que são coisas sutis que desarmam o preto, né? O preto ingênuo, que é a maioria, a gente sabe que é a maioria. Eu realmente quero que você que esteja me ouvindo não seja um preto ingênuo, tá? Mas a gente sabe que a maioria é ingênua e se desarmam mesmo, quando estão começando ali a tomar consciência do que é tudo isso, do racismo, e até mesmo descobrindo, né, redescobrindo a sua história e se tornando mais forte, né, e querendo lutar por mudanças, e vem essas frases e batem nele, né, e falam, ó, você está sendo odioso, então para, né, porque ninguém quer ser visto como mal, tá? Ninguém quer ser visto como mal. Então eles jogam essa frase realmente para desarmar aquela pessoa que está começando a tomar consciência. Então, pessoal, tem que ficar ligado, tá? São coisas sutis, muito sutis, mas a gente tem que colocar na balança exata. Eles não colocam, eles são desonestos, eles não colocam na balança exata, tá? A gente tem todo o direito, sim, de tomar consciência e de falar o que a gente realmente pensa e o que a gente realmente quer e tentar lutar por mudanças, correto? Então eles jogam aí essas frases, tantas outras, né? Não é odioso o preto lutar por mudança, né? A gente não está se reunindo em grupos, como lá a Ku Klux Klan, né? Que matam pretos. A gente não está se reunindo em grupos para matar brancos, a gente não está jogando pedra em branco, a gente não está cuspindo em branco, né? A gente não está deferindo palavras ruins contra brancos, então isso não é odioso. A gente realmente só está tomando consciência da nossa luta e do que a gente é e da mudança que a gente quer pra gente e para tantos outros pretos aí pelo mundo, né? Então, olha só. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar aí respondendo a frase, né? A pergunta, na verdade. Todos os brancos são racistas? O que você acha? Você preto consciente? O que você acha? Você acha que todos os brancos são racistas? Sim, tá? A maioria é racista, sim. E esse deve ser o pensamento dos negros em relação a eles. Esse deve ser o nosso pensamento em relação aos brancos, tá? Porém, tem uma pequena parcela que não é racista. Mas, gente, é muito pouco, tá? Muito pouco. Mas os negros, principalmente os brasileiros, né? Os negros brasileiros, se agarram a essa pequena parcela, tá? Como se fosse o todo, né? Como se fosse a maioria. Mas por que isso? Para não precisar agir contra o racismo, para não entrar em confronto, né, com o branco, né, para não confrontar eles, tá bom? Então, pessoal, olha só. Existe 3 tipos de racistas. Vou falar aqui 3 tipos de racistas, tá? São os 3 tipos que existem. O primeiro grupo são os racistas extremos. Eles xingam o preto, eles agridem o preto, eles tentam sabotar, eles matam o preto, eles têm nojo. Ou seja, eles fazem questão que saibamos que eles são racistas, tá? Eles não escondem o seu ódio, tá? Eles não se importam em serem vistos como maus, tá? O segundo grupo são os racistas preconceituosos. Eles usam palavras preconceituosas ao se referir ao preto, gosta de, ali, né, no convívio, né, eles gostam de humilhar de forma discreta, tá? É aquele discreta e sutil, né? Aquele morde e assopra, tá? Aquele morde e assopra. Eles têm um sentimento interno de superioridade,
podem conversar com o preto, abraçar, mas não vai ter pessoas negras no seu círculo, né? No seu convívio ali de amizade. O preto não vai frequentar a casa deles, eles não vão permitir que o preto frequente, né, a casa deles. No final de semana, eles vão se reunir com os seus amigos e parentes brancos enquanto tomam uma cervejinha artesanal para falar mal do preto, tá? Que normalmente substituem a palavra preto pela palavra pobre, tá? E vão amar também falar aí da sua descendência europeia. Eles não se importam em serem vistos como maus por brancos, né? Com pessoas como eles, né? Por pessoas como eles. Mas se importam que os negros os vejam como mal. O terceiro grupo são os racistas, somos todos iguais, ou os racistas paz e amor, tá? Eles agem amigavelmente com o preto. O preto faz parte do seu círculo de, entre aspas, amizades. Ele deixa o preto se sentir inserido, até deixam seus filhos e filhas, né, se casarem, se relacionar amorosamente com o preto, mesmo contra gosto, tá? Iludem os pretos com suas palavras e atitudes, né? Internamente, onde ninguém tem acesso, né, na mente deles, eles são extremamente racistas e preconceituosos. E tem ali neles o sentimento também de superioridade em relação ao preto. O preto o defenderia de todas as formas, né? Um racista desse, realmente, os pretos ingênuos os defenderiam de todas as formas. Não querem serem vistos, tá, como maus de forma alguma. Normalmente eles frequentam alguma religião. Então, pessoal, olha só, todos esses grupos existem com um propósito e estão realmente cumprindo aí os seus propósitos, os seus objetivos. Todos fazem parte da estrutura que alimenta o racismo e mantém o preto preso a esse sistema. Iludem de tal forma que os pretos, né, realmente acreditam que um dia a mudança irá acontecer e que os brancos irão ajudar. A tal dita e famosa igualdade, né? Somos todos iguais. Tá, pessoal? Quando falamos no racismo em escala mundial, o preto africano, né, ele sofre o racismo, o preto indiano, ele sofre o racismo, o preto brasileiro sofre o racismo, o preto americano sofre o racismo e outros países, né, que têm comunidades pretas. Cada grupo desses, né, cada grupo desses 3 grupos que eu falei de racistas, eles agem de forma para cumprir o seu objetivo naquele país, né, em cada país. Por exemplo, na Índia, onde existe o sistema, né, de casta, onde os pretos são chamados de Dalits, impuros, imundos, os racistas extremos estão lá com maior intensidade, tá? Então eles chamam de impuros, imundos, não pode tocar, tá? Não podem tocar no preto e tudo isso, tá? Lá estão os racistas extremos. No Brasil, o objetivo é outro, tá? O objetivo no Brasil é clarear a população preta, por isso eles têm o maior número, os racistas, somos todos iguais, né? Então aqui vinga essa sementinha do mal, que são os racistas, somos todos iguais. Que vivem, né, onde os pretos vivem, nessas regiões, convivem com os pretos, e seus filhos e filhas de pele clara casam com os pretos, né, para clarear a próxima geração. Lembrando que, como no Brasil houve, né, um trabalho intenso aí para denegrir a imagem da mulher preta, fazendo com que o homem preto a rejeitasse, né, ficou mais fácil então ali secar a fonte, ou seja, né, as mulheres negras são responsáveis por trazerem mais pretos no mundo, então acabam sozinhas, né, e sofrendo aí a tão famosa solidão da mulher negra. E o espermatozoide do homem preto está lá agindo para trazer pessoas de pele clara ao mundo. A finalidade desses 3 grupos é a mesma, tá, pessoal? Manter o povo preto no ciclo vicioso da pobreza, tá? Exterminar o povo preto, seja pela pele, tá?
seja pelo clareamento da pele através dos casamentos ou pela morte, né? Realmente ali, pela morte matada, né? Então tiram sua dignidade e fazem-nos não querer lutar por uma mudança, tá? Então, pessoal, olha só. A maioria dos pretos, eles não têm consciência desse plano maligno, né? Que é realmente maligno, é um plano assim, nojento, enfim, o que eu tô falando aqui é um pouco do que existe, porque, gente, o ataque ele vem de todas as formas, de todos os lados e de todas as maneiras inimagináveis, tá? Então vamos lá, ó. E o pequeno número lá de pessoas, né, brancas que não são racistas, pequeno númerozinho. Vocês viram que depois desse estudo sobrou muito pouco, né? Muito pouco, não é? Eles aceitam, tá? Essas pessoas que não são racistas, as pessoas brancas que não são racistas, eles aceitam toda a história do povo preto, tá? Que os pretos eram egípcios, que os pretos eram babilônicos, que os pretos eram filisteus, que os pretos eram hebreus, tá? Eles acreditam que os europeus, né, eles concordam que os europeus foram extremamente perversos invadindo o continente africano. Eles aceitam que o Messias era preto, tá? Ou que ele poderia ser preto, tá? Porque tem nesse grupo de pequenas pessoas não racistas, brancos não racistas, tem os que não são de religião nenhuma, né? Então, ali, esses que não são de religião nenhuma, eles pensam, eles aceitam que o Messias realmente poderia ser preto, e não há mal nenhum nisso, né? Aceitam que os pretos contribuíram mais que os brancos para a sociedade, tá? Eles são os nossos irmãos, né? Irmãos e irmãs de verdade, né? Eles fazem parte aí do nosso grupo, ok? Então, pessoal, olha só. Não se engane achando que quem age amigavelmente com você é o seu amigo, tá?